ou função do segundo grau. Nem toda... as funções afins não são quadráticas. Porque quadrática tem que ser dessa forma, com o A diferente de zero. Tá? Eu podia ser mais preciso nessas definições, mas aí eu ia complicar o enunciado. Tá bom? Se você entender assim, você vai entender a ideia. Tá? Então, toda função dessa forma é uma função quadrática. Em verdade, não importa qual a sua expressão. Se ela, por alguma simplificação, você chegar nisso aqui, ela é função quadrática, tá? Eu não quero complicar o enunciado. Então, exemplos. F de x igual a x2 menos 5x mais 6. Qualquer que seja o x real. Ela é uma função quadrática. Quem é o A? 1. B menos 5, C, 6. H de x igual a x2 menos 4. Qualquer que seja o x real. O A é 1, B é 0, C é menos 4. Tá? Q de x igual a quê? A 2x2 menos 3x. Qualquer que seja o x real. Tá bom? X de f igual a f2 menos 5f. Qualquer que seja o f real. Isso aqui é uma função quadrática, tá? Entendeu? Diga. Diga. Hã? Vamos ver. Já o quê? Não. Vamos. Tá? Definição. Sejam n um número natural, tá? E a índice n. A índice n menos 1, se for o caso. A índice 1, a índice 0, n mais 1 números reais. N mais 1 números reais. A função f de r em R, dada por f de x igual a essa aqui, a n, x elevado a n, tá certo? Mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1x mais a0, qualquer que seja o x real, eu tenho, em princípio, n mais 1 a parcela, são n mais 1 nós. Ela é denominada função que polinomial. Tá? E com a seguinte adendo, com a seguinte observação, sendo o AN diferente de zero, sendo esse AN aqui diferente de zero, nós dizemos que F tem grau N. Nós dizemos que F tem ou possui grau N. Assim, a função quadrática ela tem grau 2, é uma função polinomial. A função quadrática é uma função polinomial. A0 é o C, A1 é o B, A2 é o A.
E ela é uma função polinomial de grau 2. A função nula é uma função polinomial. Só tem um a zero, que é zero, mas ela não tem grau. Tá? Quem tem grau, zero, são as funções constantes, onde a constante é diferente de zero. Essa função aqui, ó, essa função aqui, f de x igual, exemplo de funções polinomiais, por exemplo, x3 menos 5x2 mais 3x menos 1, qualquer que seja o x real. É uma função polinomial. Polinomial de grau 3. Tá? G de x igual a 2. Qualquer que seja o x real. Só polinomial. Qual é o grau? 0. A função nula. H de x igual a 0. Qualquer que seja o x real. É uma função polinomial, mas não tem grau. Tá? Isso é porque, por exemplo, entre outras coisas, há um teorema que diz o seguinte: toda função polinomial de grau n tem, no máximo, n raízes reais. N raízes reais, tá? São valores onde ela se anula, tá? E a função nula, você vê que ela tem, todo mundo é raiz. Aí o teorema, tá, não tem, senão, tá? Função nula, se tivesse grau 0, não tinha raiz, né? Mas a função nula tem todas as raízes. Então, a explicação bem simples para você, porque não se dá grau à função nula, mas é uma razão mais forte para isso, mas você precisa estudar mais matemática para justificar, tá? Então, função polinomial está aí, é esse formato aí. Portanto, a função quadrática é uma função polinomial de grau 2, tá? Eu falei em raiz, né? Eu falei em raiz. Então, o que é raiz de uma função? Definição. Vou colocar aqui. Definição, tá? Seja f uma função. Seja f uma função. Sejam f uma função e p um número real. Nós dizemos que p é raiz de f, raiz de f quando duas coisas acontecem. Quais são? P está no domínio de f e o quê? E f de p igual a 0. Então, para ser raiz, é preciso, para um número ser raiz, é preciso que ele esteja no domínio da função e que o valor da função nesse p seja igual a 0. Exemplo, tá? Pega essa função, f de x, raiz quadrada de x menos 1. Então, tá? Daí sai o quê? O 1 é raiz de f, não é? Por quê? Pois 1 está no domínio de f, né? Domínio de f é o conjunto formado por cada x real tal que x é maior que ou igual a 1. E f de 1 é quanto? É 0. 2, o 2 não é o quê? Raiz de f. Por que que não é raiz de f? Porque o 2 está no domínio de f e f de 2 é o quê? Diferente de 0. Quanto é f de 2? É 1. Tá? O 0 é raiz de f? O 0 é raiz de f? O 0 não é raiz de f. Por quê? Porque o 0 não pertence ao domínio da f. Só isso. Tá? Na sequência, tá?
O zero não está no domínio de F. Então, se o zero está no domínio, como é que ele vai ser raiz? Para ser raiz, ele tem que estar no domínio. E, estando no domínio, o F de P tem que ser igual a zero. Então, por isso que eu disse, né? Uma função, um problema que se coloca é achar as raízes de uma função. Há uma teoria matemática toda para achar raízes de funções polinomiais. A função nula, todos os elementos do domínio, do seu domínio, cada elemento do seu domínio é raiz da função nula. Tá? Uma função, essa função aqui, ó, essa função, ó, a função g de x, a função g dada por g de x igual a x2 mais 1, qualquer que seja o x real, essa função, o que é que eu posso dizer sobre ela? Não possui raízes. Né? Ela não possui raízes. Não possui ou não tem o quê? Raízes. Ela não tem raízes, essa função. Ok? Agora, o que é função racional? Existe a chamada função racional. E não pense que é porque tem raízes enésimas envolvidas. Não é por isso, não. Quais são as funções ditas racionais? Tem a ver com número racional, tá? É o equivalente de número racional. Professor, Diga. o domínio da função ele é dado pelo fx, ou eu posso, quando eu criar uma função, dizer qual é o domínio dela. Mesmo que ela aceitasse, na teoria, outros valores para x, eu poderia restringir o domínio? Pode. Posso? Pode. Aí é só a restrição, você está pegando só a restrição. Mas se você pega uma função quadrática e restringe o domínio, você pode dizer que ela continua sendo uma função quadrática. É permitido, tá? Bom? É isso que ele está falando. Mas se ele, por exemplo, coloca Você pode pegar uma função quadrática restrita a um intervalo, ela continua sendo quadrática. Tá? Uma função quadrática restrita a um intervalo, você pode também, permitido dizer que ela é uma função quadrática. Tá certo? Agora, sim. Sejam P e Q funções polinomiais. P e Q funções polinomiais. O domínio das duas, o domínio de toda função polinomial é R, a não ser que eu faça uma restrição, tá? Você já viu como é que se faz a restrição. Sejam P e Q funções polinomiais. A função F dada por f de x igual a funções polinomiais, onde Q não é nulo, tá? Não é nula, ou seja, não é função nula, claro. A função f dada por f de x igual a p de x sobre q de x, p de x sobre q de x, ó, é denominada
Nada. Função, ela é chamada de função racional. Então, o que é uma função racional? É toda função cuja sua lei de formação é dada por f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são funções polinomiais. Tá certo? Então, daí, aí isso é uma conclusão, assim, vou acrescentar até aqui, assim, quem é o domínio de f? Quem é o domínio de f? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que o quê? Muito bem, tal que q de x é diferente de zero. Domínio está implícito aqui, tá? Então, exemplos de funções polinomiais. Isso aqui, ó. F de x igual a x2 menos 1 sobre x2 mais 1. Tá aqui, isso é uma função polinomial. No caso aqui, quem é o domínio dessa? Reais. Tá certo? G de x igual a 1 menos x2 menos 2x3 sobre, tá? Sobre 5 menos x4. Função racional. Razão de duas funções polinomiais. Tá? H de x igual a quê? A 1 sobre 1 menos x2. Função racional. Afinal, o denominador 1 é uma função polinomial de grau zero. 1 menos x2, função polinomial. Então, foi razão de duas funções polinomiais, eu tenho uma função racional. Tá? P de x sobre Q de x nas duas leis de formação, ela é dita função racional. Uma função quadrática é uma função polinomial? Hã? Função quadrática é uma função polinomial? É claro, eu falei isso. É claro. E toda função polinomial é uma função racional. Por quê? Porque ela está sobre 1. Função polinomial P de x, ela é igual a P de x sobre 1. Onde 1 também é polinomial. Polinomial de grau zero. Então, toda função quadrática é polinomial e toda função polinomial é racional. Não necessariamente uma função racional é polinomial. Toda função afim é polinomial. Tá? Ah, sim. Toda função afim também é polinomial, diante dessa definição. Agora vamos a uma coisa importante que vocês, de matemática, que são as operações com funções. Porque a partir dessas funções, você cria mais funções. Ainda tem um outro exemplo de função, que é essa daqui, ó. Seja n natural não nulo. A função f dada por f de x igual a raiz enésima de x, tá? A função f dada por ela é denominada função raiz enésima. Função raiz enésima. Então, a função raiz enésima é uma função desse tipo. Então, você tem várias. Raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, raiz quinta de x. E daí sai o seguinte, em função do que foi visto. Quem é o domínio de f? Quem é? Duas possibilidades. O domínio de f é 0 mais infinito. Quando? Quando é que é esse intervalo? Quando é que é o intervalo dos não negativos? Se o n é par. Muito bem. Se o n é par.
E o domínio de F é R, se o quê? Se o N é ímpar.